E aí, meu povo? Oi, pessoal. Tudo bom? Bem-vindas, bem-vindos. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Então, hoje, né, a gente tá vindo aí de um processo já de algumas lives, alguns bate-papos que estou trazendo para cá, algumas aulas. E hoje eu quero trazer um pouquinho da essência do erotismo, né? Hoje a gente vai falar de Eros, vai falar de energia erótica, de força sexual. Então, para começar a falar, né, com qualidade disso tudo, a gente tem que ir na raiz das coisas, né? Acessar um pouco esse lugar do que é de fato o erotismo, né? Então, para começar, eu quero perguntar para vocês, né? O que vocês acham, né, na percepção de vocês, o que é erotismo para vocês, né? Quando você fecha os olhos e escuta essa palavra, né, erótico, erotismo, o que vem para vocês, né? Então escreve aí ou escreve aqui ou escreve num papel o que você acha que é na sua percepção, para depois a gente poder trocar, para ver se vocês vão sair dessa aula, né, dessa live com a mesma percepção, né, do que é, tá? Então, vamos lá. Pra gente começar a falar de Eros, né, eu vou... Como a gente tá numa energia erótica hoje, pra mim, a gente tem que começar a se reconectar com a presença, pra gente começar a falar disso. Então, vamos relaxar, vamos fazer uma respiração juntos, né, se colocar nesse estado mais presente, né? Porque Eros está muito ligado à sensualidade, e a sensualidade, como eu trouxe, né, numa aula da semana passada, a sensualidade está muito relacionada ao despertar dos sentidos, né, do sentir. E a gente só consegue começar a sentir se a gente para um pouco, respira em si, né? Então, só pra gente entrar, começar, vamos fazer uma respiração rapidinho, tá bom? Então a gente vai fechar os olhos, inspirar pelo nariz e expirar pela boca bem devagar, tá? Então vamos lá. Inspira. Retém esse ar com os pulmões cheios. E solta pela boca. Emitindo um leve som. Pra gente ir se conectando, né? Estarmos na mesma energia, tá? Então, feito isso, vamos ao que interessa, né? Vou começar essa aula falando sobre da onde que vem essa nomenclatura, né? Eros significa o quê? Eros, o erótico, né? Ele vem de desejo, né? O Eros é a energia do tesão, a energia da aventura, essa força muito poderosa que a gente tem dentro da gente, mas que foi muito reprimida ou é muito externada, né? A gente alivia ou reprime ou não sabe como utilizar, né? O que fazer com ela, tá? Então, pra gente começar a entender, né, o que é... Eu vou responder depois vocês, tá, gente? O que é... De onde vem Eros, né? Eros vem do desejo, né? Da energia do desejo. Então, pra gente entender melhor sobre essa essência, vamos dar uma volta aí um pouco na mitologia, né? Eu vou começar do começo, né? Então eu vou trazer para vocês um mito, né? Que é o mito de Eros e Psique, que ele é como se fosse assim o mito fundador aí da psicanálise, da psicologia, que ajudou muito, né, a entender esse conceito do desejo dentro da nossa alma, né? Eros, desejo, Psique, a alma humana, né? Não só a alma feminina, a alma humana. Então, para embasar um pouco do que eu tô falando, eu vou trazer uns livros aqui no meio do processo, mas já indico alguns, né, específicos, como esse aqui que também fala muito sobre os mitos e os contos, né? Que é Mulheres que Correm com os Lobos, muita gente já sabe porque eu falo muito aqui. Eu tenho lá no YouTube tem um apanhado, né, de aulas, digamos assim, do clube de leitura que eu fiz, né, há um tempo atrás. Então, se quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, vão lá. Eu vou aqui passar rapidamente sobre essa história, né, de Eros e Psique, que é esse mito, né, que ele foi escrito por Lúcio Appiulo, né, o nome dele. E esse mito, ele traz uma história basicamente assim, né, que existia um rei
que ele tinha 3 filhas, né? E a mais nova dessas filhas era a mais bela, né? Dessas princesas. Então é a Psique, né? A filha mais nova. E ela era tão bela, mas tão bela, que as pessoas que queriam, né, se relacionar com ela não queriam casar com ela, só queriam admirar, venerar, né, a beleza dela. E isso fez com que Vênus, né, a deusa da beleza, se sentisse muito enciumada, né, ofendida com isso. E aí ela mandou o filho dela, né, que é o deus do desejo, Eros, amaldiçoar ela, né? Desce lá e faz com que ela se apaixone por uma pessoa muito feia, né, enfim, por um monstro. Só que aí ele chegou lá para fazer isso, e o que aconteceu? Eros se apaixonou, né? Se apaixonou por Psique, né? E aí o que ele fez? Ele desobedeceu a mãe, né? Porque ele era esse causador, né? Esse cara esse deus da aventura, né? Do desejo. Aí ele, o que ele fez? Ele deixou de seguir as regras da mãe e fez ninguém se apaixonar por Psique. Então ele fez com que ninguém acessasse isso, né? Acessasse ela. Então o que aconteceu? As filhas, né? As outras filhas casaram, aconteceu um monte de coisa e Psique lá sozinha, né? Sem ninguém. E aí o rei achou isso muito estranho, muito, né, desafiador de lidar. Isso bem na essência, tá? Tô resumindo bem. Aí ele foi e consultou um oráculo, né? Pra que ele pudesse falar pra ele o que ele tinha que fazer, né? Porque não podia ficar nessa situação. Né? Como assim, minhas outras filhas estão aí casando e Psique nada, né? E aí a solução que o oráculo traz é isolar a Psique no topo da montanha, que lá ela ia encontrar um monstro e ia se apaixonar, ia ficar com o monstro, e essa era a única solução, né? E quando você consultava esse oráculo, você tinha que seguir o que ele estava falando, né? Então, aí ela adormece, né? Ela vai para esse isolamento, adormece ali. E aí o vento, né, o vento leva ela para um castelo. E olha que interessante, né, essa analogia, porque a Psique, né, o termo Psique em grego significa vento, sopro. Então ela foi levada, né, a Psique é a alma feminina não, desculpa, a alma humana, né. Então a alma é uma coisa sem forma, né, uma coisa que vai se canalizando, né, se canaliza no nosso corpo. Então, enfim, só um adendo, né? Ela vai, e aí o vento leva ela para esse castelo, ela desperta nesse castelo. Só que ela ela abre os olhos e não tem ninguém do lado dela, né? Não tem ninguém ali, e aí ela adormece, deita e sente que tem alguém do lado dela, né? Na cama ali, tem alguém junto com ela. E aí essa pessoa fala que ela é o esposo dela, né? Só que se ela quisesse continuar ali no castelo, né? Tendo uma vida boa, recebendo o que ela estava recebendo ali, ela tinha que seguir só uma condição, de não olhar para ele, né? Quando eles estivessem dormindo juntos, ela não podia olhar, não podia ver quem era ele, né? Ela não podia acessar isso, a realidade, olhar para ele. Então, enfim, passou o tempo, ela aceitou isso, tudo bem, dormia ali todas as noites, não via quem que estava com ela. E aí ela decidiu ir visitar as irmãs, né? E as irmãs falaram, nossa, mas é muito estranho isso, né? De você não ver quem é a pessoa, né? Isso pode ser perigoso, é melhor você dar uma checada, né? E aí a Psique foi pra casa e tal, e deu um jeito de ver, né? Ela deu um jeito de olhar pra Eros, porque ela queria saber, peraí, eu quero saber com quem que eu tô aqui, né? E aí ela pegou uma lamparina, né? E no meio da noite e levou até ele, assim, né? Colocou pra trás, olhou e viu o deus mais belo dos deuses, assim, ela se chocou muito, porque ela não estava esperando tamanha beleza, né, ela não estava esperando aquilo. E aí o Eros se ofendeu muito, né, porque ela tinha quebrado esse combinado, e aí ele foi embora. Só que a partir desse momento é como se você abre uma chave, né, uma porta, você teve o vislumbre daquilo ali, o vislumbre do divino, e você quer ir atrás para ter mais daquilo, né, para acessar aquilo. Então, Psique entrou numa jornada aí para ter, né, o seu amado de volta. Então, isso eu associo muito, né, um parênteses, o acesso ao divino, né, esse vislumbre do divino, está muito relacionado ao orgasmo, está muito relacionado àquela sensação que a gente tem quando a gente pausa, né, a pausa entre a inspiração e a expiração, é aquele tempo fora do tempo, sabe? Isso tudo é o divino, é o vislumbre do divino. Só que como que a gente pode dilatar isso, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Né? Então, Psique teve lá o vislumbre do divino. Meu Deus, eu preciso dessa pessoa comigo, né? Eu preciso desse Deus comigo. Então, o que ela faz? Ela faz um rolê, né? Ela vai até a sogra dela, Vênus,
né? E vai pedir para Vênus para reconquistar, né? Reconquistar Eros. Como que eu faço isso? Meu Deus do céu, preciso, né? Reconquistá-lo. Então, ela quer se unir a esse divino, né? Se unir a essa coisa divina que é Eros. E aí a Vênus, né, fala pra ela, tá bom, meu amor, você pode ter Eros, mas você vai passar por uma série de provações, né? Eu vou te dar várias provas pra você. E aí eu vou resumir bem isso tudo, porque as provas, né, esse conto, esse mito, ele não é contado desse jeito no Mulheres que Correm com os Lobos, mas é o conto da vassaliça, pra quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos. Esse conto, ele destrincha esses passos, essas provas e o que está em cada prova, né? E o que ela leva dessas provas. Então, Vênus fala para ela, tá bom, você quer Eros de novo? Então eu vou te dar várias provas. E aí ela vai fazendo essas provas, né? Desde separar o joio do trigo, né? Foi daí que veio esse termo, né? Ela tem que separar os grãos ali, né? Ela tem que trabalhar a disciplina, a inteligência, a perseverança dela. E ela chega, né, na primeira prova, ela acha que tem alguém que fez pra ela aquela ação, né, específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Ela dorme descansada, assim, e ela acorda e tá tudo já feito, né? Aí ela achou que, assim, tinham formigas que fizeram ali o trabalho pra ela. E aí, não, na verdade era ela que tinha feito, né? E aí ela vai passando para as outras provas. Aí ela desenvolve em outra prova, né, outra coisa que a Vênus fala pra ela fazer, que são coisas assim que levam você para um lugar de muito desenvolvimento de virtudes, né? Ela começa a desenvolver a intuição dela, né? Ouvir mais a intuição, a se ouvir, a desenvolver a sabedoria, né? E ela sempre achando que é alguém que está fazendo para ela, só que é sempre ela, né? Então ela vai lá, passa de prova em prova, tem várias provas, né? Passando por dificuldades, ela tem que ir até o reino dos mortos, né? Para purificar o rio poluído. E aí ela descobre também que lá uma águia ajuda ela a elevar como se fosse, ela está elevando essa consciência, né? Então ela está vendo as sombras dela, enfim, são várias provas que no final de tudo ela começa a aprender, né? Ela começa a passar por um processo de purificação. Aí a última prova, né, da psique para ela retomar Eros aí na vida dela, a Vênus manda ela ir lá para as profundezas da Terra para buscar um pedacinho da beleza de Perséfone, que é uma outra deusa também, que estava muito presa ao mundo material, né? Essa é uma outra história também, um outro mito. E ela vai lá e ela manda ela buscar um pedaço da beleza dela, porque Vênus já estava achando um absurdo, né? Ela ter esse posto de deusa da beleza tomado por outras, né? E aí ela manda, como último desafio, né? Vênus não, né? Psique ir lá buscar, né, essa beleza. E aí ela traz uma caixinha, né? Ela não traz, na verdade. Na hora que ela pega essa beleza na caixa, ela abre essa caixa e a beleza é tanta que ela desfalece, ela morre, né? Ela transcende. E aí, nesse momento, Eros desce e busca ela, né? Busca a psique para levar pro reino do divino. Então, eles criam essa unidade, né? Então, por amor a esse divino, ela acaba se encontrando, né? Ela acaba encontrando o eu divino dela. Então, sempre, todas as provas que ela passou, na verdade, eram ela mesma, né? Para ela poder se unir, né? Com si própria. Então, a função de Eros, do desejo, é cuidar dessa alma, né? Para ela ficar viva, né? E a alma, ela tem que cuidar desse desejo, né? Porque são coisas que se fundem. Então, o desejo não vive sem a alma e a alma não vive sem o desejo, né? Então, daí que a gente começa a entender um pouco melhor a essência de Eros, né? Então, pra gente fechar essa primeira parte, né? Eu quero fazer uma leitura de um poema, né, que é de Fernando Pessoa, que é de um livro que eu recomendo muito também, que é Repressão Sexual, da Marilena Tchau. Repressão Sexual, essa nossa desconhecida, né? Esse livro é mais antigo, mas ele fala muito sobre as repressões e sobre o erótico reprimido em nós, né? Que a gente vai trazer isso hoje também. Então, pra gente fechar essa primeira parte, né, do mito, eu vou ler para vocês. Tem uma versão cantada desse poema pela voz da Maria Bethânia, que é a coisa mais linda. Então também indico aqui para vocês. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada.
ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de Hera. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela ignorado. Ela para ele é ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino, que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E, vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Lindo, né? Então é isso, é a gente se encontrar com o nosso próprio desejo, da nossa própria alma, né? O que nos dá o tesão de viver. Então, o desejo, né, o Eros, ele é uma parte, né, muito essencial para o nosso despertar, não só espiritual, mas também para a gente poder levar a nossa vida, né? Para a gente poder sentir que a gente está com tesão de fazer as coisas, de viver, que não estamos numa apatia, que a gente não está naquela energia, enfim, para baixo, né? Então, a nossa energia erótica, ela vai muito além do sexual, né? Então, a nossa vida sexual, ela é um reflexo de como está a nossa vida como um todo. Então, se eu estou sem tesão por viver, né? Se eu estou reprimindo isso, essa minha energia erótica, se eu reprimo ou se eu externo muito, né? Se eu me alivio muito, a gente vai falar disso também, o que acontece? Eu não estou usando a minha força erótica na potência máxima que eu posso usar, né? No sentido mais genuíno da palavra, que é sentir, né, o meu ambiente, sentir a vida de uma maneira erótica, de uma maneira orgástica. Então, a força erótica, a gente tem 3 princípios chaves, 3 forças que nos regem, né? Que é a força erótica, a força sexual e a força do amor, né? Então, a força sexual é o quê? Aquela energia animalesca que a gente sente, né, de reprodução, de querer né, se conectar só com o físico. A energia do amor, ela está muito relacionada às emoções, né, à capacidade de sentir, né, esse amor fraterno pelos outros, esse amor puro por nós, esse amor próprio. E a gente tem a força erótica, né? E a força erótica, ela é uma ponte para o amor, né? Se a gente sabe, se a gente entende isso, que esse desejo é uma ponte para o amor, uma ponte entre o sexo e o amor, a gente começa a ressignificar um pouco, né, isso, como que a gente lida com isso. Então, a humanidade sempre confundiu muito essas três forças, principalmente Eros, né, e eu vou falar disso dentro dos eixos do erotismo, por que isso acontece. Mas a força erótica, ela é uma força muito poderosa, tipo, ela é a força mais poderosa que tem dentro da gente, né, e ela causa uma coisa muito assim, de momentum, de impacto, ela vem, né, então a diferença entre a força de Eros e do amor é que a força do amor, ela não vai e vem, ela é inerente à alma. Só que Eros vai e vem. Eros chega, Eros vai embora. Eros pode subir, pode descer, né? Eros pode acabar. Então, a gente tem que entender como que eu posso trabalhar com isso para essa minha energia erótica se manter, né? Se estabilizar. E, para além disso, como que eu posso transmutar isso, né? Como eu posso canalizar isso para algo positivo, né? Para algo que não vá suprir ali as minhas repressões. Então, esse é o propósito, né? Aqui eu vou introduzir, né, um embasamento também dentro do livro, de onde eu estou tirando, né, essas 3 forças. É um livro que eu estudei o ano passado, né? Eu fiz um grupo de estudos aqui, esse livro é maravilhoso, que é o Criando União, Significado Espiritual dos Relacionamentos. E tem um outro livro que não está aqui nesse momento, mas é um livro assim que também me ajudou muito nesse processo, que é o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, que ele fala exatamente sobre isso, desse pulso, dessa força erótica, de como que é importante a gente aprender a canalizar isso, né? Ele nesse livro ele fala sobre grandes pessoas, assim, mais de 500 pessoas ricas, né, da época dele. Ele foi estudar como que essas pessoas enriqueceram, né? Esse livro ele foi até indicado pelo Gandhi, né? Assim, teve uma importância muito, se populariza muito na Índia, né? Então, e ele tem um capítulo só sobre transmutação sexual, sobre
como que os grandes gênios da humanidade, né, ele cita um monte lá, Shakespeare, vários outros, né, Einstein, como eles conseguiram entender essa questão do desejo para além do físico, né? Aí eu até anotei uma frase dele, que ele fala, né, que o desejo sexual ele é um estado de consciência, né? Então, esse desejo sexual que ele fala, né, essa emoção do sexo, é a força erótica, né? E que, por ignorância do ser humano, né, a gente associa esse estado só ao físico. Então, a energia erótica, ela tem não só a potência da gente poder estar ali procriando, estar ali no sexo, ou estar ali se excitando, né, nos excitando, como a gente pode também transmutar isso, né, transformar a repressão, né, em algo positivo, né, elevar essa energia, aprender a canalizar, subir com ela, que é o que eu faço aqui, né, o que eu trago sempre para vocês, mas a gente precisa entender de onde que vem isso, né, por que isso é tão importante. Então, depois eu vou trazer no final umas chaves para a gente começar a equilibrar isso, né. Então, a força erótica ela tem uma potencialidade construtiva muito grande, né, que vai para além do sexo. E o que acontece? Qual que é o problema hoje em dia? Né? Vamos lá para o problema do erotismo na sociedade que a gente vive, né? Temos aí uma exploração do erótico nesse momento, né, da nossa existência, assim. E isso vem porque, assim, a gente tem um mapa de Eros, né? Eu já falei sobre isso numa outra aula, tem uma aula só sobre isso, sobre o mapeamento erótico, né, as fases de Eros, tá no YouTube, depois vocês podem acessar lá. Tá no link da bio aqui, o meu canal. Mas a gente tem assim, quando a gente nasce, somos seres eróticos por natureza, né? Como a gente percebeu, Eros é aquela força da criação. Então, tudo, a gente tá aqui por conta de uma força erótica, né? Então, quando a gente nasce, o nosso erotismo, ele é muito natural. Então, esse é o estágio 1 do mapa, né? A gente tá ali explorando o nosso corpo, a gente tá querendo se descobrir. E aí, a gente vai passando pro próximo estágio, que é o estágio que vai ativando a ativação hormonal, né, do erótico na gente. Só que, quando a gente está na infância, né, isso eu vou trazer daqui a pouco mais especificamente, na infância a gente já vai sofrendo repressões, né, porque, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode encostar aí, né, então a gente vai reprimindo um pouco essa energia. E aí, quando vem a ativação realmente do Eros, que é a chuva de hormônios, né, testosterona nos homens, a mulher começa a menstruar e ninguém entende muito bem o que é isso, né? O que é essa energia? O que eu tô sentindo? Ninguém nos ensina, né? Como manejar isso, né? E como aceitar isso de uma forma saudável. E aí a gente passa pro estado da exploração erótica, que eu vejo que é onde a gente está hoje, né? Que é a pornografia, é o sexo como entretenimento, né? Tudo isso fruto de uma repressão muito grande. Então a gente tem que transcender esses estágios, né? E para voltar, esse é o caminho que a gente está fazendo, voltar para a natureza, né? Voltar para o natural erótico nosso, que é onde a gente vai expandir, né? Essa curiosidade de novo pelo nosso corpo, pelo nosso prazer. E tudo isso chega, né? As chaves, elas estão muito relacionadas ao relaxamento, a eu me reconhecer, né? A eu ter um autoconhecimento sobre o que eu sinto dentro de mim, né? Mas isso aí eu vou falar também mais pra frente. Então a gente tem esse mapa que depois vocês podem ver ele mais completo. E aí o que acontece, né? O problema é isso, ou a gente reprime ou a gente alivia, né? Eu gosto de falar que a gente vive hoje numa sociedade que aperta botão, né? A gente fica apertando botão. Então, imagina que existe lá o tesão do plástico bolha. Quem não ama apertar plástico bolha? Eu amo apertar plástico bolha. Mas é um prazer muito efêmero, né? A gente tá ali o tempo inteiro apertando aquele botão e, nossa, que gostoso, sabe? Mas é um prazer muito efêmero. Então, pelo tanto de que a gente reprime ou alivia o tempo inteiro, né, essa força erótica, a gente não sente a potencialidade que isso tem dentro da gente, né? Então, a gente tá o tempo inteiro se aliviando. E aí, o que acontece? Esse prazer efêmero eu senti aqui comigo, na masturbação mecânica, ou até com outra pessoa, né? O outro como um plástico bolha, né? Somos plástico bolhas um do outro. Então, a gente tá ali com o outro só pra se aliviar, né? Então, o que acontece com isso? Relações que, né, não são relações realmente, né, conectadas. Então, por isso que o autoconhecimento erótico, que é o que o mito traz também, é muito importante, né? A gente... Primeiro, deixa eu me reconectar comigo, deixa eu me sentir, deixa eu, né, fazer esse processo comigo, para depois eu poder trocar com o outro, sabe? Pelo menos entendendo, né, que o outro também tá ali passando pelos processos, né, que eu também tô passando.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está nesses dois cenários, ou a gente reprime ou a gente alivia. A gente não está num cenário de desfrute, né? E Eros é o quê? O erótico é você desfrutar, né? A sensualidade, o despertar dos sentidos. Então, como que a gente faz? Pra gente chegar lá, antes a gente vai falar sobre os eixos do erotismo, que isso também vai trazer um embasamento legal aí do que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente tem aí um eixo, né, de 3 pontos dentro do erotismo, que é o genético, né? Então, a gente traz muita coisa no nosso DNA, na nossa ancestralidade, né? Como que é o erótico no meu ser, assim. Isso está muito relacionado a minha avó, a minha mãe, a geração passada que viveu, né? Então a gente tem aí mais de até estudos, né? Dizem que até 7 gerações estão presentes aqui, né? Na nossa maneira de ser, na nossa personalidade. Se eu sou mais sexy, se eu não sou, se eu sou mais isso, mais aquilo, se eu sou mais aberta, mais fechada, né? Mais introvertida, mais extrovertida. Tem um pilar muito forte aí na questão biológica e genética, né? Pensa que isso é como se fosse o nosso hardware, né? Pensando assim nessa questão mais tecnológica, né? A gente tem aí um hardware que vai rodar ali aquele programa, aquilo já vem de fábrica, né? Então é o genético. E aí a gente tem o eixo do aprendizado, né? Que esse eixo ele é bem, digamos, preocupante, eu acho, né? Porque na verdade a gente não aprende muito, né? A gente replica muita coisa. Então o aprendizado, ele é o quê? É como se fosse o software, né? Pensa que a gente está colocando ali um monte de programa, um monte de aplicativo nesse software. A gente está rodando, né? Fixando mensagens o tempo inteiro, né? Aprendizados que a gente tem com nossos pais, né? Com a escola, com a sociedade, com a religião. Vai lá, ficar rodando, né? Se a gente está numa sociedade mais liberta, às vezes numa sociedade tribal, né? A gente está ali numa ecovila, talvez o meu aprendizado do que é erotismo seja de um jeito, mas se eu estou na cidade, se eu estou consumindo muita coisa repressora, é isso que eu vou aprender sobre o que é erótico e eu vou me moldar nesse lugar, né? De, peraí, eu não posso me explorar, né? Não posso, então... a gente tem esse outro pilar e o terceiro que é o ambiente, né? O ambiente ele também é muito importante, porque o que acontece? Por mais que eu tenha lá a minha essência genética, erótica, e a minha essência de aprendizado, mas na hora que eu vou para o mundo externo, que eu vou para o ambiente, né? Que eu me relaciono com o outro, que eu estou me vendo através do outro, a gente acaba... respondendo muito a esses estímulos, né? Nós, seres humanos, somos seres sensoriais. Nossa pele, esse órgão aqui, o maior órgão do corpo, ele que filtra tudo que chega, né? Todas as sensações a gente passa pela nossa pele. E o ambiente, né? Tudo atravessa o nosso corpo. Aqui é uma multipotência, então tudo atravessa o corpo, sabe? Então, o ambiente ele é muito importante. Então, vai depender muito se eu tô com uma pessoa que me põe pra cima, se eu não tô, se eu tô com uma pessoa... né, que me aceita como eu sou, ou se eu tô com vários parceiros, se eu tô numa orgia, se eu tô em algum lugar ali que eu tô vendo como que as pessoas me notam, se elas me desejam, se elas me repudiam, como é que elas me veem. Então isso pode trazer uma modificação do que é o erótico pra você. Por mais que você já tenha isso definido, né? Não, eu gosto, sei lá, né, um exemplo, não, na minha sexualidade, eu gosto de ficar só com homens. Mas de repente eu tô num ambiente em que as pessoas, elas trazem uma outra linguagem, né, uma outra versão do que pode ser se relacionar, e aí eu vou começar a me sentir atraída por mulheres, ou eu posso me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, né, eu posso começar a me desconstruir através do ambiente, né, isso é um pilar importante. Ou eu posso me reprimir mais ainda, né, se eu tô aqui toda aberta, falando de sexualidade, de sexo, de amor, isso foi minha vida o tempo inteiro, né, aí eu chego num lugar que as pessoas são... né, tem muitos tabus, então eu nem consigo me expor direito, eu nem consigo, né, agora não mais que eu já trago isso, mas assim, em vários momentos, né, eu tipo, meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou doida aqui falando de sexo na mesa, sabe, aqui, então ainda tem muitos tabus, também por conta, né, do feminino, né, da mulher, do homem, enfim, tem muitos tabus envolvidos, né, então, a partir desse conceito, né, a gente entende que existe aí três eixos, né. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que começar a reaprender, né? A gente tem que começar a tirar um pouco esse excesso de
de programas, de aplicativos, de coisas que estão aí no nosso sistema de crenças, né, no nosso sistema de aprendizado do que é o erótico, né? Então, por isso que eu perguntei no começo da live, o que vem pra vocês quando vocês acessam essa palavra, né? Começar a desconstruir um pouco isso pra gente poder moldar o que é essencial em nós, né? O que é nosso, o que é o meu erotismo, como que eu me dou prazer, como que eu sinto a existência, né? Então, começar a partir disso, porque existe uma plasticidade erótica muito grande, né? Não é uma coisa assim rígida, é isso que tem que ser e acabou, né? Então, vamos trazendo isso, porque a repressão ou o alívio, né, trazem também, enfim, se você reprime muito, você pode trazer comportamentos compulsórios, né? Você pode trazer crise de identidade, um vício na pornografia, né? Externar isso de uma maneira não saudável, que é o que acontece muitas das vezes, né? Então, casos aí, né? Muitos casos de abuso, para não falar, né? Não abaixar o nível da conversa, mas existem muitos casos que quando a gente reprime a energia, a gente pode enlouquecer, de fato. A gente enlouquece, né? E se a gente só se alivia o tempo inteiro, pode ser que isso também cause várias compulsões, né? Então, é uma coisa a gente começar a refletir. Então, esses são os eixos, né? E aí, partindo disso, agora que a gente já contextualizou, vamos falar da parte boa, né? Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui o tema. Eu acho que não, né? Deixa eu ver se tem perguntas. Peraí. Oi, gente. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma respirada que agora eu falei bastante, né? Então, sociedade atual, o que está acontecendo, né? O que excita a mulher e o que excita o homem? O que excita vocês? Se perguntem aí, o que me traz tesão? Não só no âmbito sexual, tá? Para além do sexo, né? O que eu sinto, como que eu sinto, como é que eu trago isso pra minha vida, né? Comecem a se questionar, assim, como que eu sinto, né, esse tesão. E aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre o erotismo feminino e masculino, né? Então, eu vou começar falando só rapidamente, né, que isso é num contexto muito geral, né? Provavelmente as mulheres e os homens que estão aqui já estão saindo desse lugar padrão, o que eu acho ótimo, maravilhoso. Mas a gente precisa entender um pouco a nível histórico também, conceitual, tendo em vista tudo isso que eu falei até agora, né? Como que o homem se relaciona com o erotismo dele, como que a mulher se relaciona com o erotismo feminino, né? Então, para começo de conversa, o homem, né, o erotismo masculino, ele é linear, ele é objetivo, ele é como se fosse o elemento do fogo, sabe? Uma coisa reta, uma linha reta, um objetivo a cumprir, né? Onde o objetivo, muitas das vezes, é o sexo, de fato, né? Esse prazer está muito relacionado ao órgão, né? O prazer do órgão, o prazer do pênis, né? Do lingam, que a gente chama no Tantra, né? O bastão da sabedoria, coisa mais linda esse nome. Então, mas o prazer, o objetivo ali está muito relacionado a algo específico, né? Que ignora o objeto, que não está vinculado a nada. É o prazer instantâneo ali, objetivo, né? Isso no geral, tá? No contexto geral. Só para introduzir, porque eu vou aprofundar em cada. E a mulher, não. A mulher, ela tem o erotismo da mulher. Para começar, que a gente tem 4 fases no mês, né? A gente somos muitas mulheres em uma só, muitas fases em uma só. Então a gente tem uma coisa assim muito cíclica e muito abrangente, que são várias variantes do que é o erótico pra gente, né? Do que excita a gente. Então, o estímulo do homem, ele é muito visual. O gatilho sexual do homem é muito visual, muito olfativo, porque isso também, só estudar um pouco de história ali, da nossa ancestralidade, do mundo animal, tem muito a ver com esse cérebro reptiliano, né, com o macho que ele vai lá pra reproduzir, a mulher, a fêmea, ela tá ali pra receber, ela tá sentindo de uma outra forma, né, e o macho não, o macho ele tem que estar ali só com aquele objetivo, de estar ali pra, né, depositar o sêmen ali na mulher, então, na fêmea, né, então, a gente traz muito isso também, né, desse lugar. E então, vou começar falando do erotismo feminino, tá? Tomem nota aí, homens que estão me seguindo, mulheres também que querem, né, entender um pouco melhor
esse mistério que somos, né? Porque somos mulheres muito misteriosas, né? Somos um ser muito misterioso e é uma delícia eu me descobrir, né? Eu descobri esse mistério dentro de mim, né? Sigo me descobrindo, então se permitir, né? A curiosidade de se descobrir, eu acho que começa por aí, né? Então o erotismo feminino, como eu falei, para começar, 4 fases no mês, né? Então vai ter semanas que eu vou estar, vou estar sentindo tesão com coisas muito aleatórias. Na outra semana eu tô sentindo tesão de uma outra forma. Então tem uma plasticidade de muitas possibilidades, muitas variáveis, né? Muitos estímulos, muitas situações, né? O erotismo feminino, ele tem uma coisa da sedução dilatada, sabe? A gente não quer só, ok, o sexo ele é importante, mas o nosso corpo todo ele é erógeno. Nós temos mais de 30 zonas erógenas no corpo, né? E muitas mulheres não sabem disso. Porque não tem esse estímulo vindo do externo e a gente também não é incentivada a se estimular. Então a gente fica ali, tentando replicar um padrão também que nos foi imposto, né? Dentro dessa sociedade que a gente vive, patriarcal, falocêntrica, de que a gente também tem que ter um objetivo a cumprir, né? Que a gente tem que estar ali se estimulando para atingir um pico, né? E aí a gente perde a coisa, né? O erotismo vital, né? O êxtase vital, que é sentir, né? Estimular os sentidos. Então, na essência, o erotismo feminino, ele é muito múltiplo, né? Então, é o erótico como uma estética, né? Não tem roteiro, não é linear, sabe? Então, quais são os gatilhos para a mulher, né? Os gatilhos de excitação feminina. São muitos, não é só biológico, não é só físico, né? Não é só aquela coisa de, eu encontrei uma pessoa ali e me senti atraído fisicamente por ela. Ok, a gente pode se sentir atraído fisicamente, mas às vezes a atração física por si só não se sustenta, muitas das vezes, né? Porque não adianta nada a gente estar ali se atraindo fisicamente por outra pessoa, mas não tem um papo, não tem uma inteligência, não tem uma pegada, não tem o espectro, né, das outras fusões, né, a fusão sexual, que é a primária, a fusão intelectual, emocional. Se não tem as outras fusões, é muito difícil que a gente vá chegar nesse nível de consciência, né, chegar a ter uma relação com a pessoa, né? Então, o que excita a gente, isso eu tô falando na relação interpessoal, tá? Mas isso também se relaciona muito com minha relação comigo, né? Minha relação pessoal comigo. Então, entender os ambientes que eu frequento, entender se o meu ambiente tá legal aqui dentro da minha casa, se eu tô me sentindo segura, né? Se eu tô bem. Por quê? Porque a gente tem essa coisa do, eu não sei por que eu me atraio, né, por aquilo ou por aquela pessoa. Eu sinto, é uma energia, é uma coisa energética. Por isso que as mulheres também têm uma coisa muito mais fácil, né, de poder transitar nessa sexualidade, né? Eu vou me relacionar com mulheres, eu vou me relacionar com homens, eu tô me relacionando com múltiplos parceiros, eu tô me relacionando com a vida, né, se eu me permito, sabe? Então, se a gente começa a entender que não é um script, isso também vai valer para os homens, tá valendo para os homens, tá? Porque existe um peso no masculino, né? Que o homem tem que ser viril, que ele tem que ter ali a identidade dele, que ele não pode relaxar, não pode se sentir, não pode gemer, não pode gozar, né? Assim, de outras formas. Então, vamos entendendo que dá pra a gente desconstruir isso, né? Então, voltando lá pro erotismo feminino. Então, não é só sobre penetração, não é só sobre sexo com o outro, não é só sobre estímulos mecânicos, não é só sobre vibradores, né? O sexo, o erótico é uma coisa assim, o sexo ele começa muito antes, né? Essa excitação sexual, por isso que eu falo de sexualidade holística, porque envolve muita coisa. Então, a estimulação começa bem antes, né? Então a gente tem aí a potência, né? A nossa potência feminina de ter o quê? O que eu chamo de orgasmos receptivos. Assim, quando a gente se permite sentir isso, é muito maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem o gozo, né, o orgasmo ativo e o receptivo. Geralmente, nas relações que a gente vai levando na vida, a gente vai ficando só nesse orgasmo ativo, né, que está muito relacionado ao masculino, né, que é essa coisa de eu preciso chegar logo lá. Mas o orgasmo receptivo, ele exige uma entrega muito grande, né, da gente relaxar no nosso corpo, pra gente poder sentir outras áreas do corpo, ativando esse orgasmo, né? O orgasmo que a gente pode sentir, ele vai desde um sussurro, né, de um sopro, de uma sensação no corpo, até uma ejaculação feminina, né, que é o estado ápice máximo do relaxamento, né, assim, das águas do divino, né? Então,
como que eu chego nesse lugar, né? Primeiro, tirando essa expectativa de que eu tenho que chegar em algum lugar, de que eu tenho que sentir alguma coisa, de que eu tenho que gozar, de que eu tenho que fazer outro bem, que eu tenho que fazer outro feliz, né? Que eu tô aqui performando. Vamos esquecer um pouco isso, tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Mas para a mulher, entendam, homens também entendam isso, que o gozo, né, o orgasmo receptivo da mulher não é frescura, né? Não é essa coisa de que a mulher precisa se sentir relaxada, que ela precisa se sentir conectada, né? Que às vezes a gente não vai transar, ou não vai ter uma penetração se a gente não tá conectada, se a gente não tá sentindo uma conexão, se não tem um flerte, se não tem uma sedução. Porque não importa se a gente vai muito assim, né? Isso num contexto muito geral, mas não importa tanto assim se a gente vai ter um finalmente, se a gente vai chegar em algum lugar, porque o chegar lá, ele já começa desde antes. Começa numa troca de olhar, sabe? Então, o prisma orgástico da mulher é muito mais multidimensional, digamos assim. Entendem, né? Então, vai além. Então, são muitas variantes, né? É uma coisa de não é só apertar um botão. Infelizmente, nós temos muitos botões, tá? E a gente tem que aprender qual que a gente aperta aqui, agora, né? Se eu aperto esse, pode ser que desconecte esse. Se eu aperto esse aqui, eu vou acender esse aqui. Então, né? Pode ser assim que com uma pessoa eu queira fazer um sexo desse jeito, com outra de outro jeito. Com essa pessoa eu prefiro, né, me conectar mais intelectualmente com ela, com a outra não, é mais carnal, é mais sexual. E a gente vai levando, né, esse processo de entendimento, sabe? Do que eu gosto, do que eu quero. Né? E isso vale pra gente também, tá? Pra nós. Então, principalmente, o que eu vou trazer no antídoto aqui pra tudo isso é o autoconhecimento erótico. Que isso é a chave, né? O diálogo interno, o diálogo externo. Mas enfim, é isso. Então, o que acontece? O orgasmo receptivo, ele é muito enigmático pro homem. Né? Ele é muito estranho pro homem. Por quê? Porque a gente tem que estar ali performando. O que a gente aprendeu? Que a gente tem que gozar alto, que a gente tem que gritar, que a gente tem que ser igual a pornstar, que a gente tem que gemer que nem uma doida, né? E aí, isso vai levando a gente pra um lugar de fingimento eterno. Quem aqui já fingiu um orgasmo? Por favor, né? Todo mundo aqui já fingiu orgasmos, que eu sei, né? Então, levanta a mão aí, quem já fingiu orgasmo. Eu já fingi várias vezes. Por quê? Porque a gente, aí começa a vir aqui, né? O medo o medo de não ser o suficiente, o medo de que a pessoa vai, né? O que ela vai achar. E aí fica uma pressão, né? Muito grande ali, uma relação muito performática. Então, pro homem sou estranho essa coisa de não ter um pico para chegar. Mas a gente tá sentindo muito prazer. Se a gente se permite, se a gente tem um diálogo antes, se a gente consegue levar isso para um caminho, né, de um meio termo. Então, é isso, a gente voltar para esse lugar, né, de se permitir sentir, de trazer esse estado mais estático, né, do corpo, que a mulher pode trazer isso com muito mais facilidade, porque ela já está aberta, né, ela já está se abrindo, de certa forma. Mas muitas das vezes a gente se abre sem querer se abrir, sem estar pronta, sem estar lubrificada, sem estar ali, né, com tesão mesmo. Então, gente, vamos desconstruir isso, né? Vamos começar a realmente sentir, né, que eu posso estar ali presente totalmente, né, comigo e com o outro. Então, vou adiantar porque é muita coisa para falar. Então, o erotismo masculino, né? Deixa eu beber uma água que eu tô falando demais. O erotismo masculino. Ó, todo mundo. Eu sei que todo mundo já fingiu, gente. Não adianta vocês fugirem. Todo mundo se coloca nesse. Todo mundo sabe disso, né? Eu sei disso também. Então, o erotismo masculino, né? Ele vai ser mais rápido, o erotismo masculino, mas eu espero que a gente consiga igualar isso para que, né, os gatilhos sejam para além disso tudo, né? De só isso, né? Como eu falei, o erótico no homem, né? Logo cedo ele vai descobrir a masturbação. Por quê? Porque quando o homem, né, quando o menino ainda, né, ele tá ali, né, começa a jorrar aquele tanto de testosterona, hormônios, né? Ele logo cedo descobre a masturbação porque o órgão dele é externo, né? O nosso órgão ele é interno, então a gente demora um pouco para entender que ali é uma fonte de prazer também, né?
Mas o homem, ele sente isso muito instantaneamente porque o órgão dele é externo, né? Então, ele vai ter ereções involuntárias desde muito novo, até quase 40 anos, quando a testosterona começa a cair. Então, ele vai sentir que o órgão dele, ele é uma fonte de prazer. E aí ele vai começar a se estimular, né? E entendendo que ali, né, naquela estimulação que simula muito um ambiente, né, quentinho, fechado ali na mão dele, ele vai entendendo que, poxa, eu posso sentir prazer aqui. E aí ele começa a entrar nesse processo muito linear de se aliviar o tempo todo, né? De se aliviar e de fantasiar e de estar ali nesse estímulo muito mais visual. Então, os gatilhos do homem, hoje em dia, né? Lembrando, os homens que não estão nesse processo de reaprendizagem ainda, que estão, né, muito ligados na matéria, muito ligados no que aprendem na pornografia, né? Eles vão aprendendo que esse estímulo visual ele precisa ser suprido, né? Essa coisa de apertar o botão, né? De apertar o plástico bolha, precisa ter um lugar para ser depositado, né? E aí ele vai procurar numa relação, às vezes, né, na mulher. Então a mulher tá ali querendo todo aquele erotismo, aquele jogo sensual, aquela coisa de vou me entregar e vai ser maravilhoso e tudo mais. E o homem não, ele tá mais num lugar mais prático. Então, como que a gente pode fazer? É uma dança, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Isso numa relação hétero, né? Mas existe aí polaridades, né? No homem, na mulher. Então isso vale para todo tipo de relação também, tá? Mas isso eu tô falando especificamente do homem, tá bom? Que tem esse impulso involuntário, né? Essa coisa de que é difícil eles se excitarem pelas outras vias logo de cara, né? Então é muito mais um lugar racional de estimulação física. Então a via de entrada é uma excitação física, sabe? Para a mulher já não. Para a mulher pode ser, a via de entrada pode ser qualquer outro tipo de estímulo, né? Do intelecto, do papo, da voz, do olhar, do olfato, tudo, né? Então, isso causa o quê? Na essência, pode ser um pouco tóxico, sabe? Se o homem ele não sabe trabalhar com essa energia, ele vai querer se aliviar o tempo inteiro, ele vai querer induzir, né? Tem muito uma indução à cultura do estupro, né? Que isso vem desde lá de trás, né? Dos gregos que celebravam as vitórias nas batalhas, estuprando as mulheres, sabe? Nas cadeias, né? A visita íntima só foi liberada por quê? Porque os homens, isso é, né, o estudo antropológico mesmo, né, sociológico, assim, dá pra gente estudar isso mais a fundo, né, entender isso mais a fundo, mas na cadeia, né, os homens, eles fazem um lance, né, antes de ter visita íntima, mas eu acho que isso deve acontecer também, né, ainda acontece. Eles pegam um homem mais fraco ali pra eles estuprarem esse homem, porque ele tem um orifício ali que simula, né, esse lugar da excitação, de que eu preciso me aliviar e preciso depositar esse sêmen, preciso tirar de mim, sabe? Então olha isso, como é, né, perturbante, né, perturbador esse processo. Então como que a gente começa a desconstruir isso, né? Primeiro, tanto os homens quanto as mulheres entenderem que essa energia erótica, essa energia né, do tesão pela vida, ela pode começar a ser canalizada. A gente não precisa assim, sentir uma energia aqui, uma excitação, preciso me aliviar, sabe? Preciso tirar isso de mim. Então, quando você sentir que você está no ponto sem retorno, seja com você, se masturbando, se excitando, ou com outro, né? Traz essa coisa de você tentar, de alguma forma, reter essa energia. Retém a energia. Sabe como se você fosse perder o orgasmo? Tipo, tô chegando, vou gozar. Retém, respira. Aí você traz 3 chaves, né? Que eu gosto de trazer sempre em todas as práticas, tudo que eu faço na minha vida. Isso mudou muito a minha vida, porque eu também externava muito essa energia, muito. E eu sempre trabalhei com criatividade, com criação, fui me sentindo sugada, né? Esvaziando, assim, isso, né? Então, respiração, som, movimento. Vai respirando, vai puxando essa energia pra dentro de você, como se você estivesse realmente levando essa excitação que tá ali no físico, nos chakras inferiores, e você vai subindo com ela, né? Vai subindo e vai buscando reter. E aí você relaxa depois e sente, né, no seu corpo os espasmos, sente o que acontece, deixa esse orgasmo, né, deixa essa energia se tornar receptiva. Isso vale para os homens também, sabe? Tirar esse peso, né, voltar um pouco para essas culturas, né, aprender um pouco com as culturas tribais do passado, que tem uma fluidez sexual muito forte, né, assim, não tem essa coisa do, o homem tem que estar acima da mulher e a mulher tem que dominar o homem, ou ser submissa, ou a gente vai performar tudo aqui.
Não, tem uma fluidez maravilhosa, né, que equilibra o feminino e o masculino, que equilibra, que traz um balanço, né? Pode buscar lá as, as tribos gregas, da Polinésia, romanas, vamos lá fazer uma viagem na história. É muita liberação, não tem repressão. Então por que a gente está se reprimindo, sabe? E isso a gente acaba de fato não sabendo explorar, né? Então o antídoto para tudo isso, como eu falei, né? Primeiro é trazer esse autoconhecimento erótico, né? Para nós. Isso primeiro com a gente, não vai depositar no outro, não vai pro outro de uma vez de cara, né? Vai primeiro dialogar com você, né? Faz um diálogo muito específico, muito maduro com você, né? Como que eu tô me relacionando comigo? O que me dá prazer? O que não me dá? Por que eu tô... Será que eu tô reprimindo a minha sexualidade? Será que eu tô reprimindo tanto que eu tô descontando na comida, no trabalho, nos outros, nas relações? Será que eu tô usando os outros como plástico bolha, né? Será que eu sou um plástico bolha, sabe? Então, assim, tô usando a metáfora do plástico bolha porque eu acho que é o mais fácil, né? Pra vocês entenderem. Então, começar esse autoconhecimento, né? Que isso vai levar a gente pra essa unidade, né? Seguindo o mito de Eros, seguindo tudo que a gente lê, né, nas linhas espirituais, nos trabalhos de desenvolvimento, né, a gente busca a unidade, só que a gente tem medo. A gente tem medo de se relacionar com si e com o outro. A gente quer amar, mas tem medo de ser amado. A gente quer se excitar, né, explorar essa excitação, mas a gente tem medo. Né? Então, se a gente reprime, se a gente se afasta de Eros, a gente também está negando um remédio para nossa alma. Nossa alma precisa sentir essa vivacidade, esse desejo em estar vivo. Né? Então começa a dar um check-in emocional na sua vida, né? Um check-in geral, assim. Será que nas outras áreas da minha vida eu tô bem? Será que eu tô me sentindo bem na minha alimentação? Será que eu sinto prazer comendo ou eu tô descontando na comida? Será que eu tô bem no meu trabalho? Será que eu tô com muito estresse? Tudo isso são inibidores de libido, inibidores de você fazer você sentir essa energia, né? Essa potência erótica. Então, a partir desse momento a gente começa, né, a trazer essa permissão para a gente poder sentir essa passividade, né? Não passividade, a receptividade de uma potência orgástica que a gente tem aí dentro, né? De se permitir sentir, de se permitir explorar essa conexão, né? Essa conexão sensorial com o corpo, né? Então essas chaves ajudam a gente. E eu acho que pra mim, né, pra mim isso é o antídoto mesmo, pra gente poder viver esse erotismo na potência máxima, sabe? Então isso significa o quê? Pra mulher, né, vamos lá. Sair desse sistema de crenças, né, dessa aprendizagem de que é errado, ou é sujo, ou é feio, né? Começar a tirar essa culpa de dentro de si, né? Essa culpa de que eu não posso explorar o prazer sozinha, que eu tenho que ser sensual pro outro, mas eu não posso ser sensual pra mim, né? Começar a desconstruir isso, tirar esse véu, né, da submissão, saber o que, como, com quem eu quero me relacionar, por quê, né? Então, ter muita autonomia. O que me dá prazer? Pô, eu tenho uma vulva maravilhosa, eu tenho no Tantra a gente chama de Yoni, né, que é o templo sagrado. Então, como que você está se relacionando com o seu templo? A gente guarda muitas mágoas aí dentro, muitos traumas, emoções densas, né, muito depósito de energias dos outros também, que usam a gente só como um depósito, de fato, né? Então, a gente também está usando o outro de certa forma, né? Então, começar a rever isso, né? Peraí, como é que eu estou lidando com a minha vulva, né? Como que eu posso começar a sacralizar isso, né? A minha relação com o meu corpo. Porque primeiro tem que fazer uma limpeza, que nem depois realmente vão ler vão estudar, né, sobre o mito de Eros e Psique, porque para a Psique chegar nesse lugar de unidade com Eros, ela passou por muita coisa, né? Ela teve que entender as sombras dela, entender o que ela sente, entender as partes, né, dela, desenvolver a intuição dela, desenvolver um monte de coisa. Então, a gente também precisa passar por essa jornada, né? Para poder ser digna de se encontrar consigo mesmo, né? Com esse desejo da nossa alma. Então, isso começa tirando esse véu, né? Esse véu, assim, da repressão que vem dessa sociedade, né? E o diálogo interno e o diálogo com o outro, tá? E o homem, a mesma coisa, né? Tirar esse véu patriarcal de que o homem tem que ser o falocêntrico e ele tem que estar ali e o meu pênis né? Tudo gira em torno de mim, né? E eu preciso estar ali, eu preciso estar enfim,
sabe, essa coisa da virilidade do homem muito forte, né? De que eu não posso me entregar, de que é humilhante me entregar, de que é humilhante relaxar, de que é humilhante sentir prazer em outras partes do meu corpo, né? Que eu não posso... Isso vem de um sistema muito histórico mesmo, né? Ah, porque eu não posso, né? Entenda que o seu corpo, assim como o corpo feminino, é um corpo que tem muito prazer a ser explorado, né? Então se permita, deixa que a mulher te honre, sabe? Deixa que o homem, ou com quem que você se relacione, relaxa naquela presença, né? Então o diálogo no intrapessoal, né? no interpessoal é muito importante. Então você tá numa relação que você sente que você quer manter esse Eros aceso, né? Porque o Eros por si só, sozinho, não se sustenta. Então vamos lembrar lá que o Eros é ponte pro amor. Então se você tá se amando, se você ama o próximo, se você tá querendo conectar esse amor, né? Tem que manter o Eros aceso. Porque assim como ele vem, ele vai embora. Então, amor sem Eros não se sustenta, né? E Eros sem amor também não. Então, é uma alquimia, né? Então se você tá numa relação, se você tá junto com uma pessoa, nem que seja uma pessoa que você tá um dia com ela, ou uma relação longa, né? Dialoga, olha no olho, respira junto, desacelera, tá tudo bem, põe a mão no coração um do outro, sabe? Senta junto, medita junto, abraça, relaxa. A gente precisa relaxar, senão a gente não vai sentir esse erotismo nunca, né? Então, aproveita que a gente tá nesse momento da nossa vida, que a gente tá olhando pra si, tá se reconectando e relaxe na tua presença. Desperta os seus sentidos. Isso é Eros, isso é erótico, tudo é Eros. Uma respiração é Eros, uma comida que eu faço, a natureza, um bebê que chegou no mundo, tudo é Eros, tudo é erótico, né? Desconstrói um pouco isso de que erotismo é pornografia, de que erotismo é vulgar. Isso aí é tudo lixo que colocaram nesse HD e a gente tá tirando, tá? Vamos fazer uma limpeza, vamos pôr tudo na lixeira, ó. Vai tirando essas coisas da sua cabeça, né? E vamos se reconectando com o que importa, né? Que é isso. Então, vamos parar com essa repressão, né, meus amores? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. A gente vai acabar o tempo. A ditadura da ereção limita muitos homens. Sim, o erotismo masculino é muito difícil de entender. Nós homens temos muitos tabus sobre falar disso. Sim, a gente precisa criar espaços seguros, né, pra gente poder dialogar, tanto os homens quanto as mulheres. Então, por isso é importante, né, a gente começar a se abrir mais pra nós, primeiro, né? Escreve o que você sente, põe pra fora de uma maneira saudável, né? Pra você poder canalizar. A partir do momento que você entende essa canalização dentro de você, você leva isso pro seu trabalho, para suas relações, até mesmo pra cozinha, vai cozinhar alguma coisa nova, você tem tesão, você sente esse tesão porque você tá canalizando a energia, né? Isso o Tantra ensina a gente a fazer, isso eu tenho ensinado as pessoas a fazer, isso eu aprendi a fazer, né? Então eu sigo aprendendo, sigo nessa busca, né? Não é que eu aprendi a canalizar minha energia, subi minha Kundalini, agora eu me iluminei, agora eu, nossa, sou a deusa, né? A deusa do amor. Não, né? Vamos por partes. Todos nós somos deuses e deusas, mas a partir do momento que a gente começa a reconhecer isso e vai trabalhando isso todo dia, né? É um caminho de práticas, sabe? Então a gente começa, eu reconheço o sagrado em mim, reconheço no outro, eu ancoro essa energia da presença, da escuta, né? Eu vou escutar você, eu vou poder dialogar com você, né? Te mostrar o que eu gosto, o que eu não gosto, pra gente poder de fato ter uma conectividade, né? Para além do que a gente aprendeu. E isso começa em nós, tá? Que mais? Vamos ver se tem mais. É isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Ando me sentindo um papelão sem emoções. Acredito que seja o anticoncepcional. A minha mudança geral da vida aconteceu quando eu tirei a pílula também. Eu passei por muitos anos, assim, muitos anos da minha vida, mais de 15 anos tomando pílula anticoncepcional, antes mesmo de ter relação sexual. Por conta de uma coisa da pele, né? E aí eu senti a vida inteira que eu não tinha essa libido, não tinha essa... Não que isso seja não que seja isso, né, o motivo, mas a pílula, ela é como se fosse uma castração passiva, nossa, assim, a gente se desconecta completamente do nosso ciclo e de quem somos, né? Então,
tirar a pílula ajuda muito também, tá? E é isso, meus amores. 30 segundos restantes, então eu vou deixar salva aqui por 24 horas essa live. Se você chegou agora, chegou depois, muita gratidão por estarem aqui comigo, tá bom? Que vocês possam reacender essa energia erótica dentro de vocês cada vez mais, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Beijo!